Max Verstappen conquistou seu quarto título mundial de Fórmula 1. McLaren ganhou seu primeiro campeonato de construtores desde 1998. Vimos 7 pilotos diferentes vencerem corridas e eu estava lá para registrar tudo para você. Este é o meu resumo da temporada de 2024. Iniciamos o ano no Bahrein, com um começo espetacular. As alegações de Christian Horner foram descartadas e a mídia recebeu as mensagens de texto que ele supostamente enviou. A história durou semanas. No domingo, Max Verstappen venceu a primeira corrida, seguido por Pérez e Carlos Sainz no pódio. Na Arábia Saudita, Dr. Helmut Marko é acusado de vazar material de Christian Horner na segunda rodada. Disseram que ele poderia ser demitido, mas não foi. Ele ainda está conosco. Carlos Sainz foi atingido por apendicite e isso abriu a porta para Ollie Behrman para sua primeira corrida na F1. Max Verstappen superou Sérgio Pérez e Charles Leclerc no pódio. Nesse momento, imaginamos que seria mais um ano de enorme domínio de Max. Terceira rodada, minha corrida em casa na Austrália. E foi a primeira vez que vimos o Max sofrer um problema técnico em muito tempo. Lembro-me vividamente da multidão comemorando quando isso ocorreu. Williams teve problemas. Alex Albon bateu. Como o carro de Alex estava irreparável, pediram a Logan Sargent para emprestar seu carro para ele correr no domingo. Carlos venceu a corrida em seu retorno após apendicite de seu companheiro de equipe, Charles Leclerc, Lando Norris, em terceiro. Em seguida, vamos para o Japão durante a época das flores de cerejeira, pois estávamos em um cronograma diferente do habitual. Carlos rezava para entrar, pois esqueceu seu passe. Na primeira volta, Daniel Ricciardo colidiu com Alex Albon na segunda curva, eliminando ambos. Verstappen Pérez Sainz foi o pódio. A quinta rodada nos levou à China. Carlos Sainz deu uma rodada na classificação. Foi a primeira corrida de Zhou Guanyu em casa e, após a prova, a multidão ficou enlouquecida por ele na pista. Lewis Hamilton conquistou um lugar no pódio na corrida sprint, ao lado de Max Verstappen, Lando Norris e Sérgio Pérez. A primeira das 3 corridas nos Estados Unidos da América, realizada em Miami, foi um grande sucesso. Donald Trump estava presente e havia muita segurança lá. Daniel Ricciardo brilhou na corrida sprint, chegando em 4º lugar. Lando Norris bateu no sprint na primeira curva. Logan Sargent bateu na corrida principal no domingo. Houve rumores de que isso poderia levar à sua demissão pela Williams, mas no domingo, a história era toda sobre Lando Norris conquistando sua primeira vitória na Fórmula 1. Max ficou em 2º lugar e Charles em 3º. Ele já havia ameaçado antes, mas este foi um dia mágico para o piloto britânico. Um que vou me lembrar por muito tempo. Fomos para Imola para a 7ª rodada. É uma pista linda. O cachorro Léo adorou. Foi a primeira vez que o vi em uma corrida com Charles Leclerc. Max Verstappen novamente no topo do pódio, seguido por Norris e Leclerc. A 8ª rodada viu um dos maiores acidentes do ano, com Sérgio Pérez terminando no Armco enquanto subia a colina na primeira volta. Não foi o único acidente do fim de semana, porque mais cedo um dos táxis aquáticos em Mônaco acabou no cais. O capitão acelerou acidentalmente, caiu do barco sem o cordão conectado ao interruptor automático. O barco virou à esquerda, não atingiu ninguém, mas danificou alguns barcos antes de encalhar no cais com o motor ainda funcionando. Curiosamente, conversei com um passageiro de um dos barcos que presenciou o incidente e descobri que era o pai de Logan Sargent. Mas no final da tarde de domingo, foi Charles Leclerc quem subiu ao degrau mais alto do pódio para sua primeira vitória em uma corrida em casa. Que emoção para ele! Ainda não estamos na metade do ano, mas vamos para Montreal. E a boa notícia é que em 2026 não faremos isso como uma corrida isolada, pois é uma tarefa difícil. Minhas lembranças da corrida em Montreal? A polícia não permitiu que os portadores de ingressos fossem para a pista, acreditando que o mau tempo havia cancelado as sessões da tarde. Isso irritou milhares de fãs e, no dia da corrida, barricadas foram colocadas sobre a cerca de arame na frente de pessoas que esperavam há horas. O que aconteceu durante a corrida? George Russell conquistou sua primeira pole position do ano. No dia da corrida, Logan Sargent sofreu um acidente, resultando em ter que sentar em uma cadeira de praia na pista antes de voltar a pé pelo mato até sua garagem. No pódio, novamente Verstappen, seguido por Norris e Russell. A 10ª rodada foi significativa não pelo que estava acontecendo na pista, mas pelo que aconteceu fora dela, no paddock para ser preciso, com o motorhome da McLaren pegando fogo.
Outras equipes auxiliaram a McLaren, hospedando seus VIPs, enquanto os pilotos usaram os quartos extras no motorhome de engenharia em vez da suíte de hospitalidade. No pódio era Verstappen, seguido por Norris e Hamilton. A 11ª rodada aconteceu nos Alpes Estírios, na Áustria. A corrida de sprint atrasou uma volta quando o controle da corrida decidiu mover todos os fotógrafos que normalmente ficavam no topo da primeira curva. Daniel Ricciardo estava brandindo uma faca no túnel sob a pista. Defendi Logan Sargeant após David Coulthard afirmar de forma equivocada que Logan havia se aproximado da pole, quando na realidade era seu colega de equipe Alex Albon. No dia da corrida, todos comentavam sobre o incidente entre Lando e Max, que resultou na segunda vitória de George Russell no ano. Completando o pódio, Oscar Piastri e Carlos Sainz. A 12ª rodada em Silverstone teve tempo muito chuvoso. Este foi o cenário para muita ação na pista com o filme The Film do Brad Pitt. Ele trouxe uma grande equipe para o filme que será lançado em junho de 2025. Foi uma verdadeira festa de celebridades, mas a grande história foi a primeira vitória de Lewis Hamilton em 2 anos e meio, diante de uma multidão jubilosa. Ele venceu Max Verstappen e Lando Norris em casa. A última corrida do primeiro semestre foi na Hungria, onde sempre faz calor. Foi a primeira vitória de Oscar Piastri. Não foi uma vitória ideal para Oscar, já que Lando Norris precisou ser convencido a devolver a posição que havia tomado dele mais cedo na corrida. Mas ainda assim, uma vitória é uma vitória. Lewis Hamilton ficou em terceiro. A seguir foi o Grande Prémio da Bélgica, onde George Russell venceu a corrida e depois a perdeu. Ele foi desclassificado por estar abaixo do peso em seu carro. No fim de semana, presenciei algo raro: Lewis Hamilton negando um autógrafo por causa de uma foto. "Eu não posso assinar isso", ele disse. Mas isso não impediu o piloto britânico de vencer a corrida. Foi a segunda vitória dele no ano e a última à frente de Oscar Piastri, com Charles Leclerc em terceiro. A 15ª rodada na Holanda foi um fim de semana chocante para a Williams. Alex Albon, desqualificado da qualificação por uma infração na altura do chão, enquanto Logan Sargeant sofreu um acidente na sessão de treinos final e não teve chance de se qualificar de todo. O destaque do fim de semana foi Lando Norris, que conquistou sua segunda vitória do ano à frente de Max Verstappen e Charles Leclerc. Mas após a corrida, algo bastante bizarro, os ativos da Haas não puderam deixar a Holanda porque eles não tinham confirmação de que haviam feito um pagamento a um ex-patrocinador. No fim, tudo se resolveu e o equipamento foi liberado para deixar a Holanda rumo à próxima corrida em Monza. E naquele fim de semana vimos 2 acidentes notáveis. O primeiro, não por um carro de F1, mas pelo carro de segurança que saiu da pista na parabólica, após o piloto Bert Mailander ficar sem freios. Eles simplesmente desistiram. O segundo acidente envolveu Kimi Antonelli, novamente no mesmo local que o carro de segurança saiu durante os primeiros minutos de sua sessão de treino FP1. Isso não impediu que o anúncio fosse feito logo depois de que ele realmente substituiria Lewis Hamilton na Mercedes para a temporada de 2025. Nesta corrida, Logan Sargeant foi substituído por Franco Colapinto. Charles Leclerc venceu a corrida em casa para a alegria dos fãs da Ferrari, seguido por Oscar Piastri e Lando Norris. No Azerbaijão, Oliver Behrman, que já havia corrido pela Ferrari neste ano, assumiu o carro de Kevin Magnussen após sua suspensão de uma corrida. Sérgio Pérez e Carlos Sainz colidiram. Franco Colapinto marcou seus primeiros pontos na Fórmula 1. A McLaren lidera o campeonato de construtores após a vitória de Oscar Piastri, à frente de Charles Leclerc e George Russell. Em seguida, partimos para a abafada Singapura para a 18ª rodada. Esta foi a corrida em que Max Verstappen recebeu uma penalidade por palavrões não no carro, mas na coletiva de imprensa. Lando Norris venceu pela 3ª vez no ano, à frente de Max Verstappen e Oscar Piastri, mas, para mim, os eventos bizarros em torno da saída de Daniel Ricciardo roubaram a cena. Esperamos por horas após o fim da corrida, sabendo muito bem que Daniel estava deixando a equipe, mas ninguém da equipe confirmava, Daniel não podia confirmar e no final ele deixou o paddock sozinho, sem nenhuma celebração, às 2 da manhã. Para não retornar à Fórmula 1 como piloto. A não ser que algo totalmente imprevisto ocorra, a 19ª rodada foi em Austin, Texas, e a primeira corrida de Liam Lawson pela VCARB substituindo Daniel Ricciardo após os eventos em Singapura. Mas Daniel Ricciardo ainda estava sendo promovido na pista, foi uma visão bastante estranha. Lando Norris apareceu em, sem dúvida, o carro de rua mais único do ano.
E no pódio, vimos a primeira dobradinha da Ferrari no ano, com Charles Leclerc à frente de Carlos Sainz e Max Verstappen em terceiro. No 20º, nos viu na Cidade do México em altitude. Liam Lawson se encontrou com Sérgio Pérez. Você vai se lembrar do gesto obsceno. Ele pediria desculpas depois? Brad Pitt tinha sua equipe no estádio após a corrida, filmando cenas para o filme. Yuki Tsunoda decolou, batendo na primeira curva, mas a vitória foi para Carlos Sainz com Lando Norris em segundo e Charles Leclerc em terceiro lugar. Mas lembrarei desta corrida pelas palhaçadas pós-corrida na pit lane, com as equipes fazendo fotos comemorativas. Zac Brown foi o primeiro a estragar a sessão de fotos da Ferrari, e logo depois, Carlos Sainz estragou a da McLaren. O Brasil, para a 21ª rodada, foi um fim de semana louco por tantas coisas diferentes. O mau tempo forçou a qualificação a ser realizada domingo de manhã, antes da corrida, às 7h30. Isso é o mais cedo que eu já ouvi. Houve 5 acidentes na qualificação e durou cerca de 90 minutos na volta de formação. Lance Stroll rodou bem na minha frente e depois decidiu dirigir através da armadilha de cascalho, resultando em ele ficar atolado e não conseguir iniciar a corrida. Oliver Bearman fez sua terceira corrida de F1 no ano, no lugar de Kevin Magnussen, que estava indisposto. Este acabou sendo um momento agridoce para Oliver, devido ao fato de que ele então perdeu seu status de novato, tendo competido em 3 corridas de F1 em uma temporada. Max Verstappen venceu a corrida, mas a surpresa foi o pódio da Alpine, com o segundo e terceiro lugares. Esteban segundo, Pierre terceiro. Isso foi importante para a Alpine, pois saltaram da 9ª para a 6ª posição no campeonato de construtores, representando uma diferença de cerca de 30 milhões de dólares no prêmio final da temporada. Rodada 22 em Las Vegas e um acidente na corrida para Franco Colapinto. Apesar de um acidente na corrida anterior no Brasil, esta prova foi notável para Max Verstappen, que venceu o campeonato de pilotos mesmo sem terminar no pódio. E ficaríamos na pista até as primeiras horas da manhã, esperando Max comemorar isso com sua equipe, o que ele fez na estação de energia. A penúltima rodada do ano nos levou ao Qatar em noites incomumente frias. E novamente, Franco Colapinto sofre um acidente, embora não por culpa própria. Esteban Ocon e Nico Hülkenberg se destacaram nessa. Todos os pilotos estavam bem, mas essa corrida foi dominada pelas notícias sobre penalidades. Max Verstappen foi penalizado em uma posição devido a um incidente na qualificação. Lando Norris recebeu uma penalidade de parada e retorno de 10 segundos, o que o fez cair da primeira para a 10ª posição em um fim de semana onde, se ele e Oscar tivessem terminado em primeiro e segundo, teriam garantido o campeonato de construtores para a McLaren. Max Verstappen venceu, seguido por Charles Leclerc e Oscar Piastri em terceiro lugar. Em Abu Dhabi, Jack Doohan substituiu Esteban Ocon na Alpine, Max e George discutiram após o Qatar e a McLaren superou a Ferrari para vencer o campeonato de construtores, o primeiro desde 1998. Foi o Lando Norris, de Carlos Sainz e Charles Leclerc, terceiro. Bem, tem sido um ano notável para a Fórmula 1. Muitos vencedores diferentes e emocionantes acontecimentos dentro e fora das pistas. 2 pilotos foram demitidos durante a temporada. Um piloto não foi convidado para a última corrida. Um deles disputou 3 provas sem se destacar na seleção de grupo da pré- ou pós-temporada. Além disso, 4, talvez 5, desses pilotos não voltarão em 2025. 5 e 4 estão mudando de equipes. Aqueles de vocês que não estão inscritos, aqui está a sua chance de fazer isso e, por favor, curtam este vídeo e para um monte de conteúdo extra e mercadorias, este é o lugar onde você precisa olhar.